E aí, galera, eu sou o Jonathan. Hi guys, eu sou o Diego. Esse é mais um episódio do Versão Estendida, nosso podcast para conversar sobre assuntos de cultura geek, cultura pop, cultura nerd, sobre música, filmes, séries e o assunto que estiver na mesa no dia. Hoje vamos falar de nostalgia, que é esse sentimento tão gostoso que a indústria, assim como tudo que ela coloca à mão, transformou em um produto. Mas a questão é, até quando a indústria consegue viver de reboot, remake e continuações? Antes da gente começar a falar sobre exemplos específicos e debater esse futuro da indústria, a gente pode especificar um pouquinho aqui sobre o que é cada um desses termos. De maneira bem sucinta, né, até porque não existe uma necessidade de falar disso de um caráter muito técnico, um remake seria eu pegar uma obra que já existe e refazer ela, uma nova abordagem, uma nova roupagem, trabalhando o personagem de maneira diferente, trabalhando o enredo de maneira diferente, às vezes alterando pontos significativos desse enredo para chegar a um novo resultado, enquanto o reboot seria eu reavivar uma franquia, um personagem. Então isso geralmente acontece a partir do zero. Não configure ele como uma continuação. Uma continuação é pegar aquele personagem do ponto que parou, aquela saga, aquela obra do ponto que parou, e produzir um filme na sequência. Enquanto isso, eu acho que também seria importante a gente mencionar a diferença do que configura live action, né? Que tem se tornado cada vez mais popular na internet, principalmente por conta dessa onda de live actions impulsionadas pela Disney, né? Que seria a transposição de uma obra originalmente em animação, cartunesca, ou até mesmo em quadrinhos, mangá, né? Desenho no geral, voltada para uma atuação humana, voltada para a filmagem como seres humanos, né? Até isso gerou uma polêmica, um debate, pelo menos, no mínimo superficial, quando veio o live action de Rei Leão, né? Porque claramente aquilo ali não seria um live action, seria um filme em computação gráfica. Mas aí a Disney foi lá e categorizou como live action. Então é importante a gente ter esses termos à mão para debater os tópicos que vêm a seguir. Exatamente. Então a gente pode resumir na tradução, né, com um bom e velho português. Então a gente pode entender um remake como você refazer uma obra, um reboot como reiniciar essa obra, uma continuação, obviamente, né? Você dá uma sequência aos acontecimentos e um live action você trazer para uma ação na vida real. Então acho que a gente pode trabalhar com esses conceitos. Como o Diego disse, isso não é uma definição extremamente técnica, até porque, mesmo entre os técnicos, não há uma concordância acerca dessas definições. Até quando você pode alterar as características de uma obra e isso ainda continuar valendo como um remake e não se transformar num reboot. Ou então, quanto tempo se pode esperar para ter uma continuação? É válido ter uma continuação 30 anos depois, ou então 40 anos? Ou eu posso excluir continuações, como é o caso de algumas franquias, como a franquia Alien, a franquia Halloween, que depois de 6, 7, 8 filmes, lançam uma continuação que é uma continuação direta do segundo filme, ou seja, tudo que aconteceu nos outros três é desprezado. Então não há um acordo completo acerca dessas definições técnicas. Quando a gente vai para o campo dos videogames, isso fica até porque a gente vai eventualmente falar um pouquinho disso, fica um pouco até mais superficial, porque tem empresa que refaz o jogo e classifica ele como reboot. Tem empresa que só melhora graficamente o jogo, só atualiza o jogo graficamente e chama ele de remake, entende? Não é um remake, ela está só atualizando o gráfico. Então, no caso, seria só um remaster. Eu estou só retrabalhando a obra. Só que aí, com essa prática se tornando mais comum, muitas empresas começaram a aderir a essa nomenclatura e aí veio se perdendo um pouco e ficou essa membrana superficial do o que que é remake, o que que é reboot, o que que é remaster, o que que é, retrabalhar uma obra e por aí vai. Dadas as devidas explicações sobre esses termos, eu já quero convidar você que está ouvindo a gente a comentar qual é o reboot, ou remake, continuação, ou o live action que você mais gosta, ou então aquele que você assistiu, não gostou e prefere o original. Caso você não saiba, você pode comentar aqui no Spotify mesmo, tá? Tem uma aba de comentários dentro do episódio do podcast. Então você pode deixar o seu comentário pra gente, ou então ir lá no Instagram, versãoestendida.podcast, e deixar o seu comentário no post desse episódio. Quando a gente para analisar a lista de filmes que são lançados anualmente, está cada vez mais em alta a tendência de mercado de ter muitos e muitos remakes sendo feitos todo ano. Só que isso não é uma prática nova.
Remake sempre existiu na história do cinema, só que eles eram menos frequentes na indústria. A gente tem alguns remakes que são bem recebidos pela crítica, outros que são mal recebidos, alguns que caem no gosto do público, talvez até superando os filmes originais, e outros que o público acaba repudiando e são esquecidos durante o passar dos anos. Nós temos o exemplo da franquia O Chamado, que originalmente é uma franquia asiática, mais precisamente japonesa. O primeiro filme foi lançado em 1998 e em 2002, ou seja, poucos anos depois, nós tivemos o remake desse filme numa versão feita pelos Estados Unidos. A gente tem mais recentemente o exemplo do filme O Grito, ele é de 2020, mas ele é um reboot de um remake que já havia sido produzido nos Estados Unidos de um filme japonês, para a gente ver essa reciclagem do mesmo tema, da mesma obra, em contextos diferentes. Então isso nos leva a um questionamento inicial, que qual seria a motivação por trás desses projetos? Qual é a base que a gente tem de motivação para construir um projeto como esse? O que que leva uma empresa a entender uma necessidade ou um objetivo de ter um remake, um reboot, uma continuação dentro do seu espectro de lançamentos recentes? A gente pode limitar isso, obviamente limitando o escopo, não estamos limitando o debate somente a isso, mas a 2 pontos iniciais. Homenagear, ou seja, seria manter aquela obra viva, né, manter aquela estrutura viva mais um pouco, levar essa história para um outro público que ainda não conhece, que ainda não teve contato e que vai procurar os originais, ou então vai procurar acompanhar aquele personagem que é interessante, que é bom, ou então o simples e bom velho lucro, né, que é o que motiva muitas empresas a continuarem produzindo remakes, reboots, sequências, continuações, live actions, o que quer que seja, só para poder continuar lucrando em cima de uma franquia que dá lucro. Exemplo de franquias como Velozes e Furiosos ou então Transformers, que embora a gente tenha um apreço, muitas pessoas são fãs e você tem, né, essa questão do apelo emocional, da questão de você estar acompanhando uma saga há muito tempo, é inegável que elas continuam tendo sequências umas atrás das outras, porque batem números bons de bilheteria. Então, fica pra gente essa dúvida, qual seria a motivação, por trás disso? O que que você acha, Jonathan? Eu concordo muito com o que você falou, porque a gente consegue observar, óbvio, a gente não está na cabeça de um diretor, de um produtor, um executivo de Hollywood, então não podemos bater o martelo sobre motivações, mas a gente consegue observar diferenças nas produções de um filme e a gente consegue perceber quando um filme tem 3 sequências, porque há uma história sendo contada ali, independente se a história é boa ou ruim, se o filme foi bem feito ou não. E a gente percebe quando há 7, 8, 10 sequências de um filme, e esses filmes começam a ser cada vez mais redundantes, a reciclar cada vez mais o mesmo enredo, a mesma história, os personagens vão ficando cada vez mais rasos, virando caricaturas de si mesmo. Tudo isso traz pra gente uma sensação de, tá bom, esse filme só existe porque o anterior deu muito lucro. Óbvio, a gente não está aqui para demonizar empresas e dizer que elas não podem querer lucro. É claro que não. Só que a gente coloca sempre na balança, e aqui vai ser sempre o nosso norteador, que não estamos falando apenas de um produto mercadológico, estamos falando de arte também. Então a gente está falando aqui de produções que movem a cultura, que envolvem questões sociais, e por isso a gente sempre vai trazer esse peso. Por exemplo, além de você conseguir fazer um debate sobre homenagear uma obra que já existe, ou então você só querer lucrar com aquilo, eu acho que nós podemos botar uma terceira característica aqui em debate, que é o fato de, quando nós paramos para ver os remakes que foram feitos nas últimas 3 décadas, por exemplo, a maior parte desses remakes é feita nos Estados Unidos. E quando a gente para ver, são remakes de obras externas, obras asiáticas, obras europeias, e aí fica um questionamento. Há necessidade de todo filme que vai ser introduzido nos Estados Unidos, ou pelo menos boa parte dos filmes que vai ser introduzido nos Estados Unidos, serem em forma de remake ou reboot? Não dava para introduzir o filme original? Podemos analisar alguns exemplos específicos. Eu já citei aqui as 2 franquias, O Chamado e O Grito, que são filmes originalmente japoneses.
Se houvesse uma limitação técnica, a gente até entendia, né? Então, por exemplo, digamos que O Chamado fosse um filme de 1940 e O Chamado nos Estados Unidos lançado em 2002. A gente entenderia essa questão de um resgate da história, do enredo dos personagens, através de uma nova linguagem cinematográfica. Porém, não foi isso que aconteceu. A gente tem um filme lançado em 1998 que fez sucesso no Japão e o seu sucesso extrapolou, então ele fez sucesso em outros mercados, e quando chegou a vez de fazer sucesso nos Estados Unidos, ele teve que ser refeito à maneira estadunidense. Até que ponto isso é apenas vamos usar a nossa linguagem para contar a história e não aceitamos outras linguagens aqui. E quando eu falo linguagem, é a linguagem do cinema em si, então a linguagem de direção, de fotografia, mas também o idioma. Não é de hoje que isso virou até piada, inclusive piada entre eles mesmos, o fato de que os Estados Unidos não lê legenda. Então você tem essa transposição, só que junto com ela não é só a transposição do filme, né? A gente tem uma transposição cultural. O filme, quando ele é refeito nos Estados Unidos, ele não vai ser ambientado no Japão. E quando ele não é ambientado no Japão, a gente já perde boa parte do que aquele filme está contando. Eu não quero aqui também ser extremista e pregar contra o remake, o reboot, fora do ambiente original. A questão é quando você começa a observar uma tendência muito forte nesse sentido e que não se justifica. É muito comum que a gente observe em Hollywood, que é a maior parte do mercado cinematográfico que a gente está falando aqui, o fato de que há uma apropriação dessas obras e quando essas obras fracassam, os pontos negativos dos originais são exaltados. Quando essas obras elas são aclamadas, tanto pelo público quanto pela crítica, isso é mérito do cinema de Hollywood. Então, por exemplo, Os Infiltrados é um filme muito aclamado pela crítica, é um filme que rendeu o Oscar de melhor filme, o Oscar de melhor diretor para o Martin Scorsese, o de melhor montagem e o de melhor roteiro adaptado. Só que pouca gente sabe e pouca gente lembra que é um roteiro adaptado porque ele é um remake de um filme chinês de 2002. Ele é um filme de 2006, ou seja, apenas 4 anos depois. Então, olha como que essa apropriação ela acaba pesando muito mais para benefício de Hollywood do que para a exaltação das obras originais. Por exemplo, O Chamado e O Grito são só dois exemplos de franquias, ou mesmo filmes isolados, que trouxeram a atmosfera de terror e horror dos filmes japoneses para Hollywood. Eles fizeram muito sucesso nos anos 2000, tanto no cinema quanto na TV, deram muito lucro, durante muitos anos foram carro-chefe de algumas empresas, essas franquias baseadas em terror japonês, mas em momento algum essa cultura do terror japonês entrou nos Estados Unidos. Ela foi traduzida, e traduzido talvez nem seja a palavra certa, e isso abriu portas para várias adaptações, vários remakes nos anos 2000. Alguns dos mais famosos temos Espíritos, que eu não lembro qual é o original. Temos Espíritos e Imagens do Além. Um é o original asiático e o outro é o remake dos Estados Unidos. Então percebe como fazer esse tipo de remake, porque a gente está falando aqui de uma área específica do cinema, trouxe todo um benefício para Hollywood, sustentou uma era dentro do cinema, mas isso a gente pode ser um pouquinho agora pesado aqui e dizer que não agregou em nada para as obras originais. Pelo contrário, isso impediu que as obras originais fossem conhecidas pelo público. Eu acho que é importante mencionar que nem só ocultaram as obras originais, como afastaram bastante o público disso. Porque quanto mais, obras estadunidenses a gente foi consumindo, mais o nosso gosto ficou orientado por um estilo de filmagem, um estilo de roteiro, um estilo de narrativa estadunidense. E isso acabou afastando bastante o público de narrativas que fossem diferente do cinema americano, né. Mas observando que essa tendência de remake, reboot, live action e continuações, apesar de já estar apresentando alguns resultados não tão positivos assim,
ela está bem longe de acabar, a gente levanta uma outra questão. O cinema, enquanto indústria, faz isso porque dá retorno. Será que o público realmente quer ver a mesma história sendo contada vez após outra? Ou será que nós fomos condicionados a não buscar por coisas novas? Olhando por essa ótica, é importante a gente mencionar que o conceito da nostalgia como uma coisa boa, como uma coisa legal, tem sido muito orientada por essa visão mercadológica que o sistema tem imposto na gente. Afinal de contas, se a gente vai na origem da palavra, né, do grego, nostos seria volta e algia seria dor. Então, nostalgia seria a dor da volta. Os gregos viam a nostalgia como uma coisa não positiva, mas seria como você sofrer por algo que já passou. Era você não ter mais aquilo e ficar remoendo aquele passado, ficar voltando-se para esse passado. Então, com base nisso, eu volto à sua pergunta: a gente realmente quer ver a mesma história ou a gente está só sofrendo por um passado que não volta mais? A gente não estaria vendo só um revival daquilo que os antigos usavam como justificativa para falar: "Ah, no meu tempo as coisas eram melhor". Eram de fato melhores? A memória ela tem uma via de mão dupla. Você pode viver um momento muito traumático ou então extremamente angustiante, e quando você passa por isso, né, daqui a alguns anos, você olhar para trás e achar graça desse determinado movimento. Então acho que a armadilha da nostalgia, ela se encontra justamente focada nisso. A gente realmente quer ver a mesma história infinitamente? Será que a gente não quer ver uma coisa nova? Será que a gente não quer ver aquela história se desenvolver para além daquilo que ela já foi trabalhada? Por exemplo, existe toda uma mística no cinema que envolve o fato de que por muito tempo, quando a gente falava de sequência, o filme 2 era sempre melhor que o 1. E aí a gente tem, por exemplo, Missão Impossível 2, Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, X-Men 2 e o clássico, né, O Poderoso Chefão 2, como sendo sequências muito melhores do que o filme original, muito mais aclamadas pelo público, o público adora esses filmes, a crítica adora esses filmes. Com base nisso, nós podemos ver que o público gosta quando a história evolui, ele gosta quando uma nova história está sendo contada, ele gosta quando a gente pega aquela base e progride ela. Então, se existia esse sentimento antes de que a gente gosta de ver uma coisa nova em tela, se a gente gosta de ver uma melhoria daquilo que nós já estamos acompanhando, por que então ficar sempre voltando do início ou sempre voltando a uma sensação de passado? Existe uma teórica cultural, que é a Svetlana Boym, ela é formada em Harvard, né? Foi dramaturga, romancista. Em 2001, ela escreveu um livro chamado The Future of Nostalgia, né? O Futuro da Nostalgia, que onde ela analisa a nostalgia como um sentimento ambíguo, dividido entre o desejo de restaurar o passado, né, que ela chamaria de nostalgia restaurativa, e o de contemplá-lo com uma distância crítica, que seria a nostalgia reflexiva. Ela tem uma frase, né, mencionada nessa obra, onde ela definiria a nostalgia da seguinte maneira: a nostalgia é uma forma de luto, seria o apego à ideia do passado como algo intocável. E aí, com base nisso, a gente pode perceber esse apego a um determinado momento do tempo faz com que nós estejamos sempre presos nesse ciclo de querer ver a mesma coisa, de ter esse sentimento, como o Janta falou, foi imposto na gente, de querer reviver esse sentimento porque traz na gente uma lembrança afetiva da infância, traz um momento nostálgico que a gente se sente bem, de um momento de menos preocupação, mas que é, querendo ou não, prejudicial, porque impede a gente de seguir adiante, é um sentimento ambíguo, impede a gente de querer coisas novas. E não só isso, acredito que é prejudicial porque você traz essa referência exacerbada ao passado, um passado que é visto como algo intocável, e aí eu quero ver esses filmes outra vez, eu quero ver essa história sendo contada outra vez. No entanto, é um passado tão intocável e tão melhor que tudo que é feito hoje não chega aos pés. Então a gente tem uma sensação que é traduzida naquela frase reflexiva e que virou meme na internet recentemente, que é viver entre a ânsia de querer e o tédio de possuir. Eu quero ver essas histórias, de novo, a mesma história, mas quando eu as vejo, eu não estou satisfeito, porque elas não são iguais antigamente. Então gera esse sentimento dúbio que nunca vai ser saciado.
Por isso que é muito diferente quando você vê tanto público quanto crítica fazendo uma análise de um remake, um reboot ou uma continuação, e quando estão fazendo uma análise de algo novo. Quando eu tenho uma análise dessa história, eu me sinto muito mais livre em analisar o que esse filme é. Agora, se eu tenho um filme que é uma continuação ou um remake, principalmente de uma obra famosa, é muito difícil analisar o que esse filme é. A maior parte das pessoas tendem a ir pelo de onde esse filme vem. A gente consegue observar isso, inclusive o misto dessas duas coisas, quando olhamos franquias como Star Wars, né? O episódio 7 de Star Wars, ele foi um episódio que gerou muito lucro para a Disney, ele teve uma bilheteria acima do bilhão, bateu recordes e tudo mais, só que parte desse sucesso comercial do filme, a gente consegue atrelar ao fato da nostalgia, já que tínhamos décadas sem um filme de Star Wars, e o fandom de Star Wars é um dos maiores da cultura pop, com o fato de que esse filme é basicamente, em questões estruturais, um remake do episódio 4, Uma Nova Esperança. Então você tem ali esse sentimento sendo saciado pelo fato de viva a nostalgia, um novo filme de Star Wars, mas esse filme não é novo o suficiente para ferir a minha nostalgia. O que aconteceu com o filme 8, Os Últimos Jedi, onde você tem um filme que ainda é uma continuação direta, está mantendo viva a nostalgia de ver um filme de Star Wars. No entanto, é um filme que, para boa parte do fandom, ele segue uma vertente que acaba contrariando um pouco esse sentimento de nostalgia, porque ele tenta inserir elementos novos. A gente não vai entrar aqui num detalhe de fazer aqui um review do filme inteiro, não é a nossa intenção aqui, mas basta dizer que está no top de melhores filmes de Star Wars e só a minha opinião importa, mas que esse é o fato. Quando a nostalgia ela tenta inserir elementos novos, ou então ela tenta não só replicar esse sentimento, é apenas uma base para uma nova obra, a nostalgia ela acaba sendo ferida e o público não se contenta com o que está vendo. E aí é uma faca de dois gumes, né? A empresa está lucrando com isso, eu fico parcialmente feliz em ter minha nostalgia atendida, mas dificilmente eu saio do cinema feliz. Eu saio muito mais ofendido porque aquilo que eu vi não é uma réplica, porque se fosse uma réplica, eu dava play no filme antigo, né? E aí a gente entra nesse debate. Até quando a indústria vai poder viver de requentar histórias, de requentar esse sentimento e quase nunca, nós temos algumas exceções, mas quase nunca chegar num final positivo, onde eu revi aquela história sendo contada de uma maneira diferente, onde eu tive personagens sendo interpretados de maneira diferente, eu cheguei a conclusões diferentes com a mesma história. Retomando a ideia de que reboot, remake, continuação e live action é uma tendência que ainda vai continuar por um tempo no cinema, a gente pode levantar o questionamento de, tudo bem, a gente não vai debater aqui se é necessário ou não ter um remake ou um reboot. Vamos aceitar que eles existem. Quais são os argumentos que validam aquela obra sofrer um reboot ou um remake, ou ser transposta para um live action, ou ganhar uma continuação? Quais são os argumentos que validam aquela produção? Por exemplo, o que muito se discute na internet é se um filme ou uma obra audiovisual ela tem um tempo de validade, um tempo determinado. Será que um filme, depois de 50 anos, ele precisa de um remake para se comunicar com outra geração? Será que uma animação, ela precisa de um live action para alcançar um outro público? Nós temos aqui alguns exemplos dentro desses contextos. O Rei Leão é uma animação de 1994, uma animação de muito sucesso da Disney, tanto no cinema quanto no VHS. Para você que é novinho e não sabe o que é um VHS, não sou eu que vou te explicar, procura no Google, que eu me sinto um pouco ofendido quando as pessoas não sabem o que é um VHS e eu sei. Mas em 2019, a Disney se deparou com uma opção. Eles poderiam fazer uma nova animação do Rei Leão, poderiam fazer um reboot, poderiam fazer uma sequência, uma outra sequência com outra história, expandindo aquele universo, expandindo aqueles personagens, mas eles escolheram fazer um live action.
E aí a gente já comentou aqui que foi muito polêmico na época, porque é um filme completamente feito em CGI. A animação ainda é visto muito como algo infantil, quando a animação é a linguagem que o filme utilizou para contar a sua história. É apenas isso. Então a gente sabe que a animação ela é, até hoje, colocada como uma arte secundária dentro do cinema. E aí, trazendo essa prova para a gente, a Disney escolhe fazer um filme live action feito de CGI, ao invés de fazer uma nova animação. A gente tem, dentro do live action, esse exemplo. A gente tem Amor Sublime Amor, que é um filme de 1961, um musical, e em 2021 nós temos um remake desse musical feito pelo Steven Spielberg, que fez musical, que faz blockbuster, ele faz o que ele quiser, né? No caso, o Steven Spielberg tá aí, só não faz mais bilheteria, né, coitado, porque o cinema de herói matou o cinema do Steven Spielberg e agora ele fica aí lutando para conseguir sala no cinema para tentar bater de frente com o filme da Marvel, coitado do Steven Spielberg. Esses exemplos que eu citei aqui são de filmes que trazem um distanciamento entre a obra original e o seu remake, como é o caso de Amor Sublime Amor de 1961 e um remake de 2021. Mas temos também remakes muito próximos, como é o caso de REC, que é um filme de 2007, feito na Espanha, e a sua nova versão foi feita nos Estados Unidos em 2008, ou seja, ela começou a ser produzida menos de um ano depois do lançamento do filme original. E aí a gente se pergunta, se um dos argumentos utilizados para fazer um remake ou um reboot é você recontar essa história para um público diferente, principalmente o argumento utilizado para um novo público, falando aqui em questão temporal mesmo, como a gente justifica um remake que é feito um ou dois ou três ou até 5 anos depois de um filme original? A gente acaba batendo de frente de novo com aquele debate de será que foi realmente para levar adiante essa obra que o diretor achou tão boa que ele também quis fazer a versão dele, ou é porque a linguagem que ela é contada não agrada aquele mercado, a origem dessa obra é uma origem que não é bem vista. Por exemplo, a gente tem um filme El Secreto de Sus Ojos. É, meu espanhol bom pra caramba. El Secreto de Sus Ojos, que é um filme de 2009, feito na Argentina, que é um filme extremamente aclamado pela crítica, só que esse filme só foi adentrar os Estados Unidos com um remake. Será que a gente pode fingir que não é porque ele era um filme latino-americano? E precisou de uma versão norte-americana para ele entrar nos Estados Unidos? Mais uma vez, essa questão de usar o argumento de que fazer um remake é para alcançar novos públicos, resgatar obras através do tempo, fica um pouco balançado. Muito se fala dessa questão do tempo, né, como você levantou, sobre o tempo ser uma justificativa para eu repaginar uma obra, eu reavivar uma obra. Eu acho que é uma temática importante, porque algumas obras ficam sim datadas com o passar do tempo, principalmente quando a gente fala de aspectos técnicos, né, por exemplo, efeitos práticos, efeitos especiais, que ficam um pouco mais difíceis da gente assistir conforme o cinema vai evoluindo, mas ainda assim não seriam impeditivos para que a gente assistisse. E aí, com base nisso, fica a nossa dúvida: realmente o tempo ele é relevante? A gente está falando de uma obra de arte. A arte não perde seu prestígio, ela não perde sua validade conforme o tempo passa. Os filmes do Akira Kurosawa, por exemplo, lá de 1960, não ficaram piores porque passaram-se 70 anos. Pelo contrário, eles são muito bons porque se passaram 70 anos. Se a gente parar para ver Poderoso Chefão, o filme não é pior porque ele foi gravado nos anos 70 e 80. Pelo contrário, ele é melhor porque foi gravado nos anos 70 e 80. Ele passa a atmosfera daquele ponto da obra que a gente precisa. E se a gente fala de arte, eu acho isso extremamente relevante, porque isso é uma discussão, né, de fazer remake, reboot, ficar reavivando obras que já aconteceram, que já passaram com o tempo, com essa justificativa que ficam datadas, só acontece nas obras audiovisuais. Por exemplo, a gente não tem remake de música acontecendo. A gente não está tendo reboot de pintura. Ninguém repintou a Mona Lisa porque ela tem mais de 500 anos, sabe? A gente ignora muito, por exemplo, o aspecto de que o cinema também é uma arte. Se o cinema também é uma arte,
Por que eu preciso ficar criando em cima daquilo que já foi criado? E aí eu trago um outro tópico para a gente poder debater, que é, muitos usam essa justificativa também a questão do fã. Ah, mas os fãs querem reavivar essa história, os fãs querem reviver essa história. Mas o fã realmente sabe o que ele quer? Porque aí a gente entra sempre no perigo da nostalgia, que a gente já falou no bloco anterior. Entra sempre no perigo do, se tem muito fanservice, o fã reclama. Se tem pouco, o fã reclama. Por exemplo, a gente pode citar o caso do filme Han Solo, né, em Star Wars, que antes do filme sair, todo mundo queria um filme do Han Solo. Como um grande fã do Han, um grande fã do personagem, eu era uma das pessoas que queria muito um filme do Han Solo. E aí, eventualmente, o filme veio. E agora a gente finge que esse filme não existe. Com todas as nossas forças, se Deus quiser, a Disney vai deletar ele de todo o canal de streaming que já existiu no mundo. Ok? Por quê? Porque a gente Assim realmente não como ela sabe. deletou o próprio Han Solo dos filmes. KKKKK. Eu vou evitar de comentar isso, porque, embora eu ame o Kylo Ren, eu ainda não superei a morte do Han. Harrison Ford vai viver no meu coração como Han Solo para sempre. E, voltando, a gente não sabe o que a gente quer. A gente quer alguma coisa, isso a gente sabe, isso a gente tem certeza. E aqui, óbvio, eu não quero ser taxativo e falar que as pessoas não sabem o que querem. Eu não tô falando por esse quesito. Tô falando que a gente não sabe decidir, ou a gente não sabe nossos gostos, a gente não sabe nada disso. Não é por esse caminho que eu tô indo. Eu tô indo pro caminho de que, como fãs, a gente tem um apego emocional a uma obra e às vezes a gente tem uma ideia de como as coisas poderiam ser melhores, ou de como elas poderiam ser construídas. Quando um filme sai, é notório que todo mundo vire roteirista de cinema ou diretor de cinema melhor do que as pessoas que escreveram ou dirigiram o filme. Todo mundo sabe o que que precisava ser feito para corrigir aqueles defeitos, todo mundo sabe como que tinha que ter sido filmado para resolver aquele problema, mas será que a gente realmente sabe disso? Ou isso é só a nossa vontade de que aquilo fosse melhor, porque a gente está apegado àquilo, entende? E aí entra também essa narrativa de, justifica-se remakes e reboots e sequências porque os fãs querem que essas franquias continuem. Cara, às vezes vale a pena deixar uma franquia morrer porque ela já estava boa. Ou então que simplesmente ela volte naturalmente daqui a 20 anos, porque alguém vai redescobrir aquela história e aí vai ser necessário recontar ela, como por exemplo o caso de It, a Coisa, que é um remake de um filme que foi feito para a TV, né? Ele tem uma outra abordagem, o filme tinha mais de 3 horas de duração, porque não foi feito para ir ao cinema, e aí a gente tem o remake dele em It, a Coisa, com o primeiro filme sendo extremamente bom, extremamente aclamado, e aí você dividiu o filme em duas partes, a segunda parte já não tão boa assim. E aí, pegando esse gancho, eu vou fazer aqui um posicionamento bem. Qual é a palavra que eu posso dizer? Filho da puta, talvez? Não sei. Mas um posicionamento de. Em minha humilde opinião, já dizia eu na redação do Enem, para mim, na minha opinião, eu acho que quer fazer remake? Faz. Quer fazer reboot? Faz. Quer continuar um filme que foi lançado ontem ou um filme que foi lançado 30 anos atrás? Continua. O que importa para mim é ver uma história sendo bem contada. Depois eu olho para as justificativas, se elas são válidas na minha visão ou se não são. Por exemplo, recontar Harry Potter. É o caso que mais está em alta recentemente. Toda semana está saindo uma nova notícia sobre a série. É um assunto que está gerando polêmica devido às questões da autora lixo, quer dizer, da autora da obra. Não vamos citar o nome dela aqui, aquela que não deve ser nomeada. Temos diferentes maneiras de olhar para esse remake. Nós podemos olhar pelo fato de é uma obra baseada numa série de 7 livros e não é possível contar aquela história com riqueza de detalhes através dos filmes, por mais que os filmes tenham sido uma boa adaptação. A gente pode olhar pelo fato de vamos parar de fingir que Harry Potter foi lançado ontem. Harry Potter já tem sim mais de uma década, e se nós estamos aqui levantando o debate de que o tempo ele não pode ser usado como justificativa nem para sim nem para não, Harry Potter já é velho. A gente pode deixar que eles usem esse argumento. E há também uma terceira forma de observar que não é consenso, não estou falando aqui sobre dados científicos, mas sobre uma percepção de que Harry Potter é uma obra que mantém o seu fandom vivo até hoje, não só pela fidelidade desse fandom à obra original, mas também pelo fato de que ela vem lançando novos produtos e ela nunca acabou de fato, né? A gente tem o fim dos livros,
tem um fim dos filmes. Mas a gente tem a saga Animais Fantásticos de Onde Habitam. A Warner está fingindo que ela não existe, mas ela existe. A gente tem os Eu jogos também. da franquia. Eu também finjo que não existe, mas a gente tem os jogos da franquia. A gente tem parque temático, tem produtos licenciados. Então, esse universo, o Wizard World, ele se mantém vivo. Ok. Só que a gente também tem uma percepção de que o fandom de Harry Potter ele não se renovou com a amplitude que a Warner queria. A gente tem sim um legado sendo passado, inclusive eu acho super bonitinho de ver. A gente está tendo o relançamento dos filmes recentemente, e eu fui na maior parte desses relançamentos, e você vê ali famílias inteiras indo assistir Harry Potter. Você tem pessoas mais velhas que eu sei que já eram adultas quando o filme foi lançado, elas assistiram, ou eram jovens, adolescentes, e hoje vão assistir os filmes com os seus filhos. Mas quando você para observar as comunidades na internet, não há uma renovação geracional dentro do fandom de Harry Potter. Então, a série ser produzida funciona como uma tentativa de vamos trazer novos fãs para essa obra. Então a gente consegue entender o porquê dessa obra estar sendo feita por diversos olhares, além do olhar maior que a gente não pode desprezar, que é o fato da Warner querer tirar mais lucro ainda de uma de suas grandes franquias. Principalmente quando a gente mencionou mais agora recentemente, a questão de Animais Fantásticos não ter sido esse lucro expressivo. Exato, além de não ter dado lucro, ter manchado um pouco o bom nome da franquia. Né? Já era um meme de Harry Potter sem Harry Potter, né? Já dizia Choque de Cultura. Mas você acaba colocando em risco ali o nome da franquia. Então você precisa de uma obra que sustente. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu não acho que a gente possa invalidar o remake, ou o reboot, ou a continuação. O que eu acho que deveria ser colocado numa discussão central e que dificilmente é colocado é se essas obras se sustentam em si mesmas, se elas se sustentam como um filme ou como uma série nesse caso. Eu vejo como ponto positivo quando o remake ele vem com uma justificativa que pelo menos faz sentido. Eu citei Harry Potter por isso. Na minha opinião, faz sentido, principalmente pelo fato de ser uma série. Se fossem novos filmes, contando a mesma história, eu já acharia um pouco menos justificado no meu raciocínio. Que aí você estaria fazendo o remake de uma adaptação. Aí eu já não acho que funcionaria se você conta na mesma linguagem. Agora, se você transpôs para a linguagem de uma série, eu acho totalmente justificável. E aí eu acho relevante mencionar que sim, nesse quesito foi utilizado realmente a justificativa do tempo para Harry Potter e as pessoas usaram essa justificativa de modo contrário, né. Os fãs que não queriam um remake, porque são muito apegados ao trio original, à obra original, né, obra original aqui falando especificamente do cinema, não dos livros, né. Eles usaram a justificativa de tipo: "Ah, mas precisa mesmo de uma série? Os filmes são recentes". Gente, o último filme tem 14 anos. 14 anos é muito tempo, ok? Já são pelo menos uma geração que cresceu sem ver nenhum filme de Harry Potter sair no cinema. E eu acho interessante mencionar como isso muda a partir da perspectiva do streaming, porque o streaming trouxe pra gente uma ideia de consumo de obras, consumo de produção, muito mais acelerado, muito por conta da Netflix, né, que construiu esse hábito de maratonar as coisas, e aí ela disponibiliza todos os episódios de uma série, todos os filmes de uma franquia, tudo ao mesmo tempo e as pessoas consomem aquilo de maneira ininterrupta por um dia, 2, o que quer que seja, até consumir aquilo tudo. Isso, eh, a gente pode ser muito franco, né, foi construído em virtude de uma geração que a gente não tinha acesso a essas coisas com tanta rapidez. Por exemplo, as séries eram divididas ali nos anos 2000 em 2 metades. Você tinha uma metade que saía na primeira parte do ano, e aí a outra metade saía na segunda parte do ano. Então as séries geralmente tinham 24 episódios. E aí 12 saíam na primeira metade do ano e 12 na segunda metade do ano. E aí, por conta disso, a Netflix logra êxito ali na virada dos anos 2000 para 2010, né, colocando esses materiais de fácil acesso de maneira rápida, ou seja, a gente não teria que esperar, mas cria todo um hábito que hoje em dia está sendo prejudicial para ela própria, ela está revendo isso em alguns lançamentos, de que quando você tem tudo de uma maneira muito acelerada, é óbvio que aquilo perde relevância também com uma velocidade muito grande.
Se aquilo perde essa relevância com uma velocidade muito grande, ou seja, as pessoas não comentam aquilo por muito tempo, é óbvio que logo ela sai do imaginário popular, e se ela sai do imaginário popular, mais eu consigo justificar ou então eventualmente retomar essa temática por um reboot, um remake mais para frente. Vai parecer que a obra é muito mais antiga do que ela é naturalmente. E aí, nesse modelo que foi criado de consumo muito rápido, de obras que parecem envelhecer mais rápido e outras que nem são lembradas, a gente consegue observar que os estúdios, né, as produtoras audiovisuais, elas arriscam cada vez menos numa produção inédita, numa produção original. Ainda que essa produção seja uma adaptação, por exemplo, de um livro, de um jogo, de uma série, a gente está tendo cada vez mais a presença de histórias repetidas e menos a presença de um material autoral. Hoje em dia, quando um filme fura a bolha, como é o caso do filme Pecadores, recentemente, que foi uma surpresa até para o estúdio, ele está indo muito bem nas bilheterias, ainda foi expandida a presença dele no cinema, é um filme que, quando for para o streaming, também vai trazer um grande retorno financeiro, está sendo muito bem avaliado pela crítica, ou seja, é um filme que cumpriu o seu propósito. Ele é um bom filme, contou uma história de uma maneira bem contada com atores bons. Só que ele acaba soando como uma exceção. O que E antes deveria ser o padrão cinematográfico soa como exceção, porque no mar de live actions da Disney e da DreamWorks, no mar de remakes e reboots, ele é um filme inédito. e um comentário bem en passant, né, bem rápido, o Ryan Coogler, né, o diretor, ele mencionou que não tem interesse numa sequência, que ele quer evitar a ideia de construir, coisas que sejam grandes sagas, né. E, obviamente, já está sofrendo pressão do estúdio, porque o estúdio já vai querer uma franquia, né? Vai querer uma continuação para poder garantir o lucro, porque é o que a gente está debatendo aqui e, infelizmente, é o dilema central. O estúdio vai ter lucro com isso e vai fomentar esse cenário onde cria-se uma zona de conforto que não é tão confortável para o público, como eu já falei, né? Uma nostalgia que traz um sentimento que nunca vai ser saciado, e uma zona de conforto para as produtoras. Só não é confortável para a arte, só não é confortável para os diretores, que cada vez menos podem ser autorais. Cada vez menos a gente identifica um traço num diretor, cada vez menos a gente identifica um traço num gênero cinematográfico. O que, quando a gente para para pensar, é até um pouco estranho quando a gente reflete que muitas dessas produções originais têm sido extremamente bem recebidas pelo público e extremamente bem aclamadas em bilheteria. Se a gente parar pra pensar, Tudo em Todo Lugar foi bem recebido pelo público, aclamado de crítica e público. Arcane, né, a série que conta uma história original em cima do jogo League of Legends, foi bem recebida pelo público e pela crítica, a primeira temporada sendo aclamadíssima. A série animada Invencível, da Prime Video, The Legend of Vox Machina, que é baseado numa série de RPG, também aclamadíssima de público e de crítica no Prime Video. O The Last of Us, mesmo o Jonathan mencionou, mesmo sendo uma adaptação recente, né, em cima de uma história, primeira temporada sendo aclamadíssima de público e de crítica, trazendo retorno financeiro quase que instantâneo. As produções originais estão logrando êxito, elas estão sendo bem recebidas. O público, isso prova aquilo que eu falei mais recentemente, né, mais anteriormente. O público gosta quando a gente vê coisa nova em tela. E para finalizar, isso nos leva em definitivo à questão dos live actions, né? Porque a gente até falou um pouquinho sobre eles aqui, sobre a justificativa que é utilizada para você transpor essa linguagem, sair da animação e vir para a gravação com atores reais, e você se questiona, tudo bem, você quer mudar a abordagem para alcançar novos objetivos. Mas que objetivos são esses? Porque se a gente for parar para pensar, nós temos poucos exemplos de live actions que trouxeram benefícios em relação à obra anterior. Porque o live action, em resumo, para mim, ele é o ponto final dessa questão dúbia da nostalgia. Se o live action ele replicar a obra original, o fã, ele em parte fica feliz, mas aí ele tem o sentimento de que ele já viu aquilo ali. Então esse filme só é bom porque ele replicou de maneira idêntica a animação original.
Se o live action, ele traz a animação original, mas ele tenta inovar, seja na narrativa, seja na escolha dos atores, como a gente sabe que é bem polêmico recentemente, você trazer uma diversidade étnica, uma diversidade de gênero dentro das obras, e aqui a gente não está falando que tem que lacrar em todo filme, que tem que mudar tudo que já foi feito porque é ruim e é errado. Não. A gente está falando aqui de que não faz sentido você ter um filme, ter ali 1000 personagens naquele filme e nenhum deles ser negro, ou então os únicos negros serem os empregados e os personagens que não têm nome. Então a gente apoia sim a diversidade. Então, quando o filme tenta fazer isso, ele foge do que era o original, o fã também não fica feliz, porque aí ele vai ver algo que contraria a sua nostalgia. E aí a gente se questiona o que as obras originais têm ganhado com os live action, né? A que serve essa nova roupagem, essa nova linguagem em contar essa mesma história? Será que não seria o caso de como eu acho que é uma saída eficiente e está sendo muito feita agora, até aqui no Brasil, isso já era uma realidade nos Estados Unidos, e mesmo lá isso está aumentando muito, que é o fato de trazer filmes antigos ao cinema. Cada vez mais está comum, nos Estados Unidos e ao redor do mundo, você ter relançamentos de filmes antigos nas salas de cinema. Isso eu acho que é muito mais eficaz para você matar o seu sentimento de nostalgia, você satisfazer. Você tem um streaming, tem a oportunidade de ver em casa, tudo bem, mas é uma outra emoção. Você vê um filme que você não assistiu no cinema. Eu fui assistir Titanic no cinema, na edição comemorativa de 25, 20 e poucos anos, não lembro. Eu só tinha visto o Titanic na sala da minha casa. Então traz essa nova experiência. Eu acho que isso funcionaria muito bem como uma saída para diminuir um pouquinho essa forçação de vamos manter a nostalgia viva com remakes, reboots e live actions. Então, principalmente falando do caso dos live actions, que eu acho que são os que mais sofrem com essa perda de justificativa para sua existência. E evitaria também esses problemas que nós temos visto aí com obras que acabam funcionando como limitadoras, né? Quem não viu Mulan na animação original e assiste o live action, eu tenho as minhas dúvidas se essa pessoa, seja uma criança, um adolescente ou um adulto, vai gostar muito desse filme, né? Então eu Vai procurar também o acho original. difícil, exatamente, eu acho difícil também que ele vá procurar o original, porque ele já teve uma experiência ruim com essa adaptação. Se eu conheço o original, eu fico limitado a, poxa, não fizeram um live action legal. Eu continuo gostando da versão em animação. Ok, isso não teve muito dano. Agora, no objetivo de alcançar uma nova geração, acredito que esses live actions recentes, eles têm funcionado muito mais como um fator repulsivo do que como um fator atrativo. Existem as exceções? Claro que existem, mas elas caem nesse mesmo debate que a gente está tendo aqui esse tempo todo. Por exemplo, A Bela e a Fera foi elogiado pela crítica e teve uma boa aceitação do público, inclusive muito em bilheteria. Mas A Bela e a Fera é praticamente uma reposição quadro a quadro da animação. Não só isso, né, você percebe que tem um cuidado com a Bela e a Fera que não existiu em alguns outros live actions. A Disney sabe o quanto Bela e a Fera é amada pelo público, então ela escolhe uma atriz que tem um apelo de público grande, que é Emma Watson, ela escolhe muito bem o elenco, ela foge de toda e qualquer polêmica de subversão, de mudança, de adaptação que exista, e como você falou, transpõe quadro a quadro o filme. Faz umas adições necessárias, até porque a animação tem 1 hora e meia, e filme de cinema hoje em dia parece que é consenso que tem que ter 2 horas ou mais, e aí faz umas adições necessárias, tanto na personagem, mas de uma maneira que mantém a essência dela, e constrói em cima disso. E aí a gente percebe que esse mesmo cuidado foi feito de maneira diferente quando se trata de Mulan, por exemplo, que você citou. Mulan já foi feito um cuidado estético diferente, por quê? A gente sabe que a China tem um certo probleminha com Mulan, ela não gosta de algumas coisas, algumas coisas não, ela não gosta de muita coisa da obra original, por exemplo, o uso do Mushu, né, que é um dragão, que é um símbolo sagrado para eles,
ter sido utilizado como alívio cômico, a China não gosta. O fato do papel da mulher dentro da sociedade, a gente sabe que a China é uma sociedade um pouco mais machista, um pouco mais autocrática, para ser aqui eufemista. Então, você percebe que esse cuidado foi dado de uma outra forma, do tipo, vamos evitar esses problemas porque a gente precisa da bilheteria da China. A China é um grande impulsionador de bilheteria, então eu vou jogar essas mudanças aqui para garantir que a obra seja mais atual, mas também para garantir que ela não desagrade o público chinês. Como resultado, desagradou o público antigo e o público chinês. Porque aí eu entro numa seara que talvez seja importante a gente mencionar. Quando a gente fala de justificativa e quando a gente fala dessas mudanças, quando a gente fala de tudo isso, né, o Jonathan mencionou que a gente é a favor da diversidade. E aí, existe um termo que a gente trabalha na literatura que é um termo alemão que se chama Zeitgeist, né? Que subentende-se como o espírito de uma época. A gente entende que a literatura ela é o produto do tempo dela, ou seja, uma obra ela tem determinadas inflexões, pensamentos e nomenclaturas e expressões, etc., por estar inserido dentro de um período que tem aqueles pensamentos, que tem aquele tipo de construção. E aí, com base nisso, a gente tem várias obras que são produtos de seu zeitgeist, né? São produtos de seu espírito de época. Se eu pego para ver um filme dos anos 50, eu praticamente nunca vou ver um negro com papel de destaque importante. Isso porque eu estou sendo bonzinho. Eu acho que eu nunca vou ver um negro em papel de destaque importante. Vale a pena ressaltar, só para deixar bem clara essa questão de contexto histórico, que a primeira atriz negra a ganhar um Oscar não pôde ir à premiação receber o seu prêmio. Ela pôde ser indicada, ela ganhou e não pôde ir à premiação. E não é porque ela não quis, é porque não eram aceitos negros na premiação. Só para deixar claro aqui como que a gente está falando que isso é refletido nas obras. Exato. E aí, quando eu paro para pensar nisso, será que remake, reboot, remaster e etc., não são realmente oportunidades para a gente modernizar a obra para um público que é o público mais atual? Não, Eu não. Cultura woke, lacração. Eu entendo, por exemplo, que pessoas da minha idade, da idade do Jonathan, se sintam desconfortáveis com uma determinada estrutura, porque a gente cresceu com essas obras, a gente cresceu com esse tipo de temática. Então, mexer em uma coisa pela qual, eu repito, eu falei isso anteriormente, a gente tem apreço, de fato mexe com a nossa percepção da coisa. Mas a juventude atual, né, a geração atual cresce muito mais dinâmica, muito mais inteirada, com essas barreiras éticas, essas barreiras sociais, por assim dizer, muito menores do que existiam na nossa época. A Djamila Ribeiro, né, socióloga, filósofa, que estuda bastante isso e fala sobre isso num livro chamado Pequeno Manual Antirracista, ela menciona sobre isso, como a TV dos anos 90, dos anos 80, criou estereótipos para personagens negros que até o meados dos anos 2000, 2010, eles eram reproduzidos, né, de maneira efetiva dentro da TV. E aí talvez esses espaços agora que a gente tem, vou fazer um remake, vou fazer um reboot, vou fazer um remaster, uma sequência, o que quer que seja, porque não de fato modernizar essa obra para um público que é mais engajado politicamente, ele é mais receptivo ao novo, mais receptivo ao diferente e que entende o mundo globalizado, o mundo sem essas barreiras que existiam por conta de heranças culturais segregacionais e racistas, e voltem essa adaptação para o público de hoje, né? Que entende muito melhor esse mundo e que irá ver com bons olhos, ou pelo menos ao contrário da gente, que é mais antigo e que tem esse valor afetivo, não vai estranhar essas mudanças. Pelo contrário, vai até gostar dessas mudanças, porque porque elas já estão dentro do mundo dele, né? E aí, só para encerrar, né, na minha fala e passar novamente ao Jonathan, falando dessa questão de live action, eu acho interessante pensar que existe toda uma cultura de live action que a gente não conhece no Japão, por exemplo. Encerrando e fechando esse ciclo que a gente falou, que nosso costume estadunidense de ver filmes prejudicou a nossa aceitação de outras camadas do cinema. Por exemplo, a gente fala-se muito de live action, né? Que não existe live action bom, que não existe live action perfeito. Existe um live action que é quase consenso entre todas as pessoas que eu conheço e todo o público que assistiu, que é o live action de Rurouni Kenshin, né? Que é uma obra japonesa, é uma adaptação de um mangá
de homônimo, né, que no Brasil ficou traduzido como Samurai X, e aí pra cá veio também como subtítulo do filme, na tradução do filme, né, Rurouni Kenshin, o Samurai X. E aí a obra é uma adaptação, assim, muito boa, é um live action excelente da obra original. O filme é extremamente bem filmado, com coreografias absurdas, atuação muito boa e tem zero destaque, tem zero repercussão. Não passou em nenhum momento, assim, pelo mainstream, sabe? Tá na Netflix, inclusive. São 5 filmes, para você ver a dimensão que isso tomou, e são adaptações maravilhosas. E uma justificativa boa, que era modernizar justamente essa obra para um público que não estava se renovando, como a gente falou do público de Harry Potter, ou então pegar essa fatia de público que gostou de um cinema que era mais humano, que era novidade no Japão, que tem assim um grande apreço por animação. Resumo de toda essa ópera. Não achamos, achamos, eu e Diego, você que está ouvindo a gente pode dar a sua opinião também, não achamos que haja uma justificativa que torne necessário um reboot, ou um remake, ou uma continuação, ou um live action, mas da mesma forma, não achamos que existe uma regra que impeça que essas obras sejam produzidas. A questão é a gente sempre ter um olhar atento para observar o porquê dessa tendência, como ela funciona, em quais locais do mundo ela está concentrada, quem ganha, quem perde, os fatores que envolvem toda essa produção cinematográfica. E no fim de tudo, você gosta, vai lá assistir. Você não gosta, não assista. Quer produzir um filme? Faça um bom filme para que ele valha por si mesmo. Quer trazer de volta uma obra por causa do valor que ela tem ou porque você quer que ela tenha mais valor? Vamos lá, vamos compartilhar, vamos fazer com que todo mundo saia ganhando. Só vamos sempre ficar atentos para que esse sentimento de nostalgia, primeiro, não seja só um produto, para que a gente não venda até as nossas memórias, e, ao mesmo tempo, a gente não esteja aqui para julgar o sentimento alheio, né? Principalmente quando uma obra ela é adaptada e o público-alvo não sou eu, né? A gente, não vamos entrar nessa seara de novo, mas a gente tem várias adaptações aí que são feitas para um público diferente. Então, pegam desenhos antigos, séries antigas e traduzem para uma linguagem do jovem de hoje. Eu não sou o jovem de hoje. Então é natural que essa obra não me agrade. Eu não tenho que ir para o Twitter xingar o produtor dessa obra. Eu não tenho que ir para o Twitter xingar quem que fez esse filme ou essa animação. Então vamos tentar olhar para além dos filmes produzidos e entender o que está por trás de cada um deles. É importante isso que você falou, porque, pelo contrário, a gente não quer que as pessoas odeiem as coisas. A gente falou sobre a cultura do ódio no primeiro episódio. E a gente também não vai julgar as pessoas porque elas gostam. Eu odeio a sensação de não gostar de alguma coisa. Eu não quero essa sensação para as pessoas. A questão é isso, você gosta, que bom, funcionou para você. E é isso que tem que acontecer, tem que funcionar para você. Não precisa funcionar para a crítica, não precisa funcionar para o outro público. Tem que funcionar para o telespectador que vai lá e se identifica com essa obra, que gostou dela, ok? E por fim, fica o questionamento. Estamos vivendo na era de ouro da valorização da nostalgia? Até quando essa valorização vai funcionar para o mercado e para o espectador? Comenta pra gente. Mais uma vez, há uma aba de comentários aqui no Spotify, pode usar essa ferramenta, ou segue a gente no Instagram, @versãoestendida.podcast. É isso, galera. Encontramos vocês no próximo episódio. É isso, tchau, guys. Até a próxima.